Olá, amados, graça e paz em mais um dia na perseverança. Segundo, em Cristo Jesus se cumpre a lei, o amor verdadeiro. Ele é o único que cumpriu o elo da perfeição e nos torna cumpridores, segundo a verdade, que é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam confiança. Em Romanos 13, no versículo 8 ao 10, a palavra nos diz: não fiqueis devendo nada a ninguém, exceto o amor, da qual não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiceis, do qual em Cristo Jesus se cumpre o amar ao próximo como a ti mesmo, porque Ele é aquele que nos ensina a andar de benevolência, a única forma de se vencer o mal, e Ele é aquele que se cumpre o amor, da qual aqueles que perseveram cumprindo o grande mandamento. Porque aquele que deixa de falar da verdade e do amor de Cristo Jesus para se envolver em outras doutrinas, falsas religiosidades, porque religião vem do latim religare, a ligação do homem perdido no jardim do Éden através do único homem, a desobediência, também através do Filho do Homem, a natureza divina, superabunda a graça, aonde através dele somos cumpridores, aonde ele nos ensina que a lei e os profetas se resume tudo aquilo que queres que vos faça, façais para com o próximo, aonde não esperamos galardão de homens, mas esperamos aquele que nos galardoa, que é do alto, mesmo porque maldito do homem que confia no homem cuja motivação está num coração enganoso e se afasta de estar segundo o coração do Deus vivo, que a única forma é através daquele que é o elo da perfeição, aquele que Davi, o homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, ele via aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo dizer ao meu Senhor, assenta-te à minha direita enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo dos seus pés. Porque assim como ele também, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aqueles que rejeitam atrai a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Porque assim como ele é o amor, assim também dele é a ira e a vingança, porque aqueles que o rejeitam atraem brasas sobre as suas cabeças, assim nos ensina a palavra. E nós nunca usamos jamais da ira humana. A palavra diz: sejais pronto para ouvir, tardio para irar-se. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Por isso usamos sempre do amor, até mesmo com os inimigos. Se batem numa face, oferecemos a outras. Pedir para andar uma légua, andamos duas. Se tiver fome, dele pão para comer. Se tiver sede, dele água para beber. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Orai por vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Assim nos ensina a palavra do nosso Senhor, e assim nós perseveramos, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina a jamais se dar vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. E assim perseveramos, porque Ele é aquele que nos ensina a perseverar sempre, se for da permissão do Senhor, ainda que for prejudicado, melhor prejudicar, melhor ser prejudicado, do que a prejudicar alguém
Assim ele nos ensina. Por isso, sempre aqueles que estão segundo o elo da perfeição, sendo seus imitadores, estão utilizando da benevolência e do amor, porque se cumpre tudo em Cristo. Ele é um amor verdadeiro. Mesmo não sendo merecedores, Ele nos amou primeiro, da qual a palavra diz que antes mesmo da fundação do mundo, Ele é aquele que já tinha preparado tudo aquilo para aqueles que Ele predestinou, do qual muitos não compreendem que seja isso, mas na verdade, mesmo não sendo merecedores, Ele já conhece aqueles que hão de herdar a salvação, e assim que Ele, segundo o seu Espírito, nos orienta tudo no seu devido tempo, porque Ele é onisciente. Se alguém disser que não é possível, está como um incrédulo, e os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Ele tudo sabe, Ele tudo opera, Ele é o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Por isso perseveramos sempre segundo o amor opera em nós. Quando Paulo disse: sejais meus imitadores, assim como sou em Cristo, na verdade ele estava dizendo: se vós por enquanto não creem em Cristo, pelo menos creem no que eu tenho demonstrado pelo bom proceder, porque primeiramente aqueles que não creem vêm pelo bom testemunho da qual produzimos através das obras de Cristo. Mas após ter um encontro com Cristo, do qual Paulo foi bem claro, o que gera a família é o anúncio do Evangelho. Por acaso pode dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Em alguma tradução está como aios. Aio. Por isso devemos sempre perseverar anunciando o Evangelho e orando para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar essa verdade e o amor verdadeiro. Porque segundo eles, segundo o Espírito opera em nós, somos cumpridores, porque Ele sim é fiel através do seu Espírito para nos manter nas mesmas obras até o fim, assim como o Pai, e Ele é um só, e assim como Ele seguiu glorificando o nome de Deus. A forma correta de glorificar a Deus nos últimos tempos é através do Filho. Através do seu Espírito, Ele produz em nós as obras, sendo seus imitadores, para que ninguém se glorie em próprias obras. Por si mesmo, ninguém consegue. Ele mesmo diz que havia dois ali, um que se julgava justo, que se justificava a si mesmo. Graças te dou, porque não sou pecador como estes. Faço as minhas ofertas, faço os jejuns, e enquanto o outro estava nem querendo ainda olhar para o céu e batia no peito graças, e batia no peito diferente daquele que dizia: graças te dou que não sou como estes. Na verdade ele dizia e pedia e implorava pela misericórdia aquele outro, porque reconhecendo que era pecador e falho. E na verdade este foi justificado, porque a palavra diz que quando a palavra diz que até mesmo a oração do justo tem muitos seus efeitos, para estarmos como justos temos que estar em espírito, porque só há um justo segundo a natureza divina, que não é um homem para que minta e nem filho do homem para que cumpra suas promessas. Por isso devemos sempre orar em espírito e em verdade, porque quando estamos em espírito e em verdade, estamos primeiramente agradando o nosso Senhor nas obras de justiça, do qual é imputado como justiça, e Ele recebe as orações
Ele inclina os ouvidos às nossas orações. E também porque através das orações e Espírito oramos com aquilo que está para ser liberado nas regiões celestiais, do qual Ele nos concede a chave para tudo que ligarmos aqui na terra é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos no alto dos céus. Porque aqueles que seguem com orações repetitivas e vãs, aqueles que gostam de ser vistos por homens, com as suas orações longas nas praças, aonde ele já dizia com seus filactérios longos, aqueles que gostam de ser vistos por homens, ele rejeita as suas orações. Temos que estar sempre em comunhão, fazendo em oculto, do qual ele que está no centro do trono nos galardoa, aonde assim como o Pai o justificou, ele nos justifica nos últimos tempos, aonde ele está com o governo e governa com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. Por isso, em mais um dia, ele nos concedeu vitória, até aqui nos sustentou, e ele é aquele que continua a apavorar o povo com feitos assombrosos, assim nos ensina a palavra do Senhor. Onde agindo ele não há quem possa impedir, ele está a galardoar segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. Da onde muitos dos que julgam que veem, mas estão como cegos, a palavra diz: deixai-vos, porque segundo os seus próprios entendimentos, que não se desvia do mal, a sua cova está preparada, e assim como aqueles que seguem os cegos, ambos cairão na sua própria cova, assim nos ensina a palavra. E ele é aquele que, por esses tempos, muita sepultura já está aberta, segundo amaram o prêmio da injustiça, aqueles que perseveram na imundícia e desencaminhando o povo, da qual aquele que une o povo é segundo o anúncio do Evangelho, o Espírito que está pronto e preparado para convencer o homem dos seus pecados, assim como manter ele na sua justiça até o fim. Mas aqueles que enganam e procuram desencaminhar o povo estão com a ira sobre as suas moleiras, e assim ele está a proceder segundo as suas próprias más atitudes. Contemplai quão grande ruína e destruição para aqueles que perseveram segundo seus próprios entendimentos, e enganando e seduzindo a muitos, e por não anunciarem o amor verdadeiro, do qual se cumpre a lei, estão sobre maldição e recebem o seu galardão segundo as suas próprias maledicências. Assim vos diz o Senhor, e ninguém pode dizer que ele é justo e fiel e galardoa segundo as próprias atitudes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.